Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 84 de Emoções em Podcast e hoje o tema vai ser EFT, Técnicas de Libertação Emocional. E vou ter comigo a Ana Teixeira, que passo desde já a apresentar. Olá, Olá, Ana. Ana. Olá, boa noite. Oi, Obrigada tudo pelo teu bem? convite. Muito obrigada por teres aceito o meu convite. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Ana Teixeira. A Ana Teixeira é terapeuta da EFT, Técnicas de Libertação Emocional, com uma abordagem integrada que une hipnoterapia transpessoal, regressão a vidas passadas e espiritualidade quântica. É formada pela Transpersonal International e também instrutora de Hypnobirthing, Parte Sem Medos, e professora de meditação, com formação pela Academia Pedro Frias. Tem ainda especialização em anatomia metafísica, hipnose quântica, terapia de casal e banda gástrica hipnótica. Integra ainda no seu trabalho as barras de acesso, promovendo a libertação emocional, o equilíbrio energético e o bem-estar profundo. Dentro de tantas e tantas terapias que a Ana Teixeira faz, eu decidi convidá-la para estar aqui comigo neste episódio para falar sobre esta técnica em específico, que é a EFT. E sem demoras, pergunto-te já, o que é isto da EFT? De onde é que surgiu este conceito? Conta-nos. Então, a EFT, como tu disseste, é uma técnica de libertação emocional que se baseia na acupuntura, mas sem as agulhas, o que é ótimo, não é? Porque as pessoas têm sempre Exato. tanto medo das agulhas. Portanto, nós usamos os mesmos meridianos da medicina chinesa, não é? E com os dedos fazemos o tapping, fazemos toques em vários pontos desses meridianos, focando sempre na emoção que estamos a sentir ou na dor física, porque o EFT podemos usar para libertar emoções, como a ansiedade, emoções mais pesadas que nós temos, menos positivas, por assim dizer, ou dores físicas também. E pronto, o EFT, quem inventou esta técnica foi o Gary Craig, um engenheiro americano que largou a engenharia e dedicou-se única e exclusivamente ao desenvolvimento pessoal. Ele tirou várias formações, entre elas o PNL, e estudou também com o psicólogo Roger Callahan, que foi o Callahan que fundou o TFT, que é a terapia do campo do pensamento. Só que essa terapia também usa o tapping, mas é uma terapia mais complexa, em que as pessoas não conseguem fazer a terapia sozinha, têm que ser sempre guiadas por um terapeuta. E o Gary Craig achou a técnica tão fantástica que quis simplificá-la para que chegasse a todas as pessoas. E então criou o EFT. Portanto, o EFT provém do TFT, mas de uma forma mais simples para que as pessoas a possam utilizar mais facilmente. Ok. E o EFT pode ser aplicado em qualquer desafio emocional que a pessoa tenha, mesmo físico? Existem limitações? Em que é que pode ser aplicado? Em que é que não pode ser aplicado? Conta-nos. Basicamente, o EFT pode ser aplicado em tudo. Ok. Normalmente o EFT é aplicado para a ansiedade, para o stress, para as fobias, para os traumas, para as dores físicas, para vícios também, para as crenças limitantes. Agora, é assim, quando os traumas são muito profundos ou quando há patologias mais complexas, não é? É importante que seja um terapeuta qualificado a seguir e a fazer a terapia com a pessoa. Obviamente que o EFT não substitui o tratamento médico ou o tratamento psicológico, mas pode ser um excelente complemento. Pode ser um excelente complemento. Boa. Ou seja, acontece várias vezes que as pessoas estarem a ser acompanhadas em EFT e em simultâneo também com outro tipo de especialidades da área mais clínica. Sim. Eu tenho pessoas que são acompanhadas na psiquiatria, que são acompanhadas por psicólogos e que depois vêm fazer a terapia também como complemento. Exato. E diz-me uma coisa, já praticas a técnica há bastante tempo, não é? Conta-nos assim uma experiência transformadora que tu tenhas visto em alguém, ou podes contar duas ou três experiências que te lembres. Olha, ainda hoje tive uma. Foi. Ainda hoje tive uma, é normal, é assim,
as pessoas, a maior parte das pessoas que procura é muito por causa da ansiedade, é muito por causa de estados depressivos. Eu tive uma jovem adulta que me ligou muito, muito desesperada mesmo, num estado de ansiedade terrível, porque as coisas não estavam a correr bem, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. E então aplicámos a técnica. Ela estava mesmo muito mal, quase à beira de um ataque de pânico, e fizemos a técnica e no fim ela ficou super relaxada. Ela disse-me: Ana, eu parece que nem há 5 minutos atrás estava no estado em que estava, porque o efeito é imediato, não é? O efeito nota-se, sente-se logo. Certo. E em situações de dores físicas, também sentes isso? Em situações de dores físicas, sim. Normalmente, às vezes, o que acontece é a dor física transformar-se numa emoção, ok? Começamos por trabalhar a dor física, mas depois acabamos com uma emoção, porque muitas vezes as dores físicas estão associadas às emoções reprimidas, não é? Exato, exato. Dá um exemplo, só para as pessoas terem a noção do que é que tu estás a falar. Alguém que leva uma dor física, por exemplo, uma dor em algum sítio do corpo, Olha, que se tive transforma... uma senhora, sim, desculpa, tive uma senhora que andava há 1 ano com dores nos ombros. Com dores nos ombros, já tinha ido fazer o exame, já tudo, e a nível clínico ninguém detectava nada, não se passava nada. Mas ela tinha as dores nos ombros e não conseguia quase fazer nada na vida dela porque estava limitada. Então recorreu ao EFT, começámos a fazer EFT para a dor nos ombros e de repente apercebemos que a dor nos ombros era a carga que ela carregava, não é? Porque ela levava a família toda às costas. E então, pronto, aí depois começámos a trabalhar a parte emocional, trabalhámos as emoções e as dores nos ombros foram-se embora. Ou seja, ela começou a deixar as pessoas irem às suas vidas sem ter que carregar os problemas de toda a gente, não é? Exatamente. Certo. E benefícios desta técnica para a vida pessoal, profissional, que benefícios é que esta técnica nos pode trazer? Então, olha, aquilo que as pessoas nos relatam frequentemente é aquela sensação imediata de alívio, não é? Quando estão a fazer a técnica. Depois sentem-se muito mais calmos, ficam muito mais calmos, conseguem ter uma clareza mental maior, não é? Libertam-se dos bloqueios, portanto, vem a clareza mental, ganham uma maior conexão com o próprio corpo, sentem melhorias a nível do sono, a redução da dor, nos casos dos problemas físicos, não é? Sei lá, entre outras. A verdade é que ao libertarmos os bloqueios energéticos, o EFT ajuda também a desbloquear as emoções que estão reprimidas e a reprogramar as crenças limitantes, não é? Certo. E diz-me, com quem é que se pode aplicar este EFT? A quem? Com todos. O EFT é para todos. Podemos aplicar nos adultos, podemos aplicar nos idosos, podemos aplicar nas crianças, podemos aplicar nos adolescentes e até nos bebés. Obviamente que nos bebés tem que ser através da mãe ou dos cuidadores, não é? Porque normalmente a técnica é da autoaplicação, a não ser que a pessoa tenha um grau de invalidez que não consiga aplicar-se a si própria, então aí o terapeuta aplica na pessoa, porque senão nós ensinamos e a pessoa faz a técnica em si. Os bebés, obviamente, não conseguem fazer, portanto, tem que ser a mãe ou tem que ser o cuidador a fazer no bebé. Certo. E com as crianças temos que usar, obviamente, uma linguagem mais lúdica, tipo jogos, tipo brincadeiras, rodas, para eles irem fazendo a técnica juntamente connosco. E a verdade é que tem ajudado muito as crianças e já há professores a usar a técnica nas escolas com as crianças, porque ajuda a lidar com os medos delas, ajuda a lidar com as frustrações, ajuda também com as birras e com as dificuldades a nível escolar. Sim, tem sido benéfico. Diz-me uma coisa, e quando é assim aplicado o EFT em crianças e nesses espaços lúdicos, por norma é seguido aquele protocolo de gestos, não é? Porque existe um protocolo, um protocolo a seguir, elas seguem na mesma ou é de outra forma?
Não, elas seguem. Nós fazemos tipo como se fosse um jogo ou uma dança, mas fazemos seguir o protocolo na mesma, sim. Exatamente. Sim. Ok. Explica às pessoas o que é esse protocolo. O que é isso? A gente agora falou de protocolo, porque sabemos o que é o protocolo, mas quem está a ouvir e nunca ouviu falar de EFT, se calhar não sabe o que é o protocolo que pode ser utilizado. O protocolo é os pontos todos onde nós batemos para libertar as emoções ou a dor, não é? Que consiste no topo da cabeça, aqui na zona do terceiro olho ou no centro da testa, aqui no canto interno da sobrancelha, no canto externo, por baixo do olho, por baixo do nariz, por baixo da boca, na zona aqui da clavícula, não é? Aqui onde inicia o osso da clavícula, um bocadinho mais abaixo. Depois passamos para a nossa mão, para aqui para o polegar, para o indicador, para o médio, para o anular, para o mindinho e aqui no chamado ponto de karatê. São os pontos que nós usamos. E é assim, a sequência varia um bocadinho, está bem? Nem todos os terapeutas usam a mesma sequência. Depende daquilo que querem trabalhar. O protocolo que eu uso é o protocolo da academia, e é um protocolo que foi criado para nós, enquanto terapeutas, podermos também explorar um bocadinho mais profundamente as emoções. Mas há outras pessoas que, em vez de utilizarem as pontas dos dedos, utilizam um ponto aqui por baixo do sovaco, aqui na zona, nas mulheres, na zona onde nós temos aqui, onde termina o sutiã. Depende dos terapeutas, porque o protocolo original é esse, com o ponto aqui debaixo do braço, mas depois vão variando. Ok, certíssimo. E quando se está a tratar de algum, por exemplo, de um trauma, quantas sessões de EFT é que podem ser feitas? Porque por norma não é só uma, não é? Não, não é. Há um seguimento, há um conjunto de sessões a ser feita, não é? Sim, depende. Varia muito de se é muito grave, se é pouco grave. Normalmente, no máximo, anda ali nas 12 sessões. 12 sessões. Mas pode ir das 4 às 12, depende daquilo que tivermos à frente. E depois outras coisas mais simples, em 2, 3 sessões a coisa está despachada. Exatamente, sim. Porque depois há sempre a vantagem, não é, de a pessoa leva a técnica para casa com ela, portanto pode praticá-la em casa, pode fazer sozinha em casa e isso ajuda muito e faz evoluir muito rapidamente. Sim, era isso que eu ia perguntar, se por norma tinha que ter alguém, um especialista, um terapeuta especializado com a pessoa, ou se a pessoa podia fazer sozinha, o que é o recomendável? Sim, pode fazer sozinha. Normalmente faz a primeira vez com o terapeuta, não é? Para nós lhe explicarmos a técnica, para a pessoa perceber a técnica e para fazer também connosco à nossa frente, guiado por nós. Certo. E depois podemos recomendar para ela fazer em casa. Okay, claro, quando são coisas mais profundas ou quando existe ali mais resistências, convém ser feito connosco, não é? Claro, isso aí acho que é sempre o ideal, não é? Agora diz-me outra coisa, como é que tu vês a aceitação desta técnica do EFT pelas áreas da saúde aqui em Portugal? Boa pergunta, Ana, boa pergunta. É assim, tem havido cada vez mais abertura, ok? Já há muitos terapeutas a utilizar a técnica, já há também alguns estudos científicos que já comprovam a sua eficácia, principalmente a nível dos casos de stress pós-traumático, a nível da ansiedade, da depressão. Soube agora que também já há um estudo sobre o EFT em ambiente escolar, que também resulta por causa dos casos de bullying e dos casos de ansiedade dos alunos. Portanto, já vai havendo alguns estudos que vão, de alguma forma, credibilizando também mais a técnica, mas ainda há algum ceticismo, não é? Ainda há algum ceticismo e pronto, e é uma luta que nós temos que continuar para que eu acredito que a mudança vai acontecer. Mas o que é certo é que na Academia Pedro Frias tem inscrito muita gente da área da saúde, não é? Inclusive sim. Da área da psicologia também e tudo. Sim. Psicologia, enfermagem, sim. Eu acho que sim. As pessoas vão à procura, não é? As pessoas cada vez acho que vão mais à procura de mais e mais ferramentas, todas são poucas, não é? Sim,
perante o contexto em que nós vivemos, quantas mais nós tivermos para utilizar, melhor é. Eu, pelo menos, sou apologista disso. É a vida toda a aprender mais técnicas e, como tu sabes, trabalho muitas técnicas de gestão de emoções e eu própria fui fazer o curso de EFT com a Ana Teixeira na Academia Pedro Frias e vi os efeitos em mim e daí pronto, utilizei para mim e também para poder ser terapeuta também da EFT e também para poder aplicar nos outros. Mas claro. É exatamente isto, quando nós vemos os efeitos a acontecerem em nós, ok, começamos a acreditar e às vezes lá está a ciência é cética, mas o que é certo é que os efeitos cá estão, não é? E a gente vê os resultados a acontecerem. É por aí. É verdade, eu acho que cada vez mais nós devemos ver a pessoa como um todo, não é? E quando às vezes a ciência não explica algumas coisas, se calhar a parte espiritual explica, não é? Ou a parte emocional explica. Portanto, eu gosto de juntar as áreas todas. Exatamente, eu também. Eu gosto, dá-me gozo juntar tudo. Muito bom, Ana. Não sei, queres acrescentar mais alguma coisa em relação à técnica EFT que tenha ainda ficado por dizer? Acho que já disseste várias coisas. Sim, acho que já disse tudo, basicamente, não é? Quem quiser fazer o curso, venha à academia para aprender. Exatamente, também. Quem quiser experimentar uma sessão também. Exatamente. Mas é de facto uma técnica que funciona e é engraçado porque quando às vezes tu abordas a técnica com a pessoa fica assim um bocadinho meio desconfiada, tipo, mas parece uma brincadeira de crianças, eu agora vou estar aqui a bater nos pontos, mas depois quando sentem o efeito, a pessoa realmente diz, nunca pensei que me ia sentir tão aliviada e que a técnica funcionava tão bem. Sim, até a níveis às vezes de irritabilidade, de ansiedade, por norma quando se começa a fazer o exercício, começamos às vezes de 0 a 10, é pedido para avaliar em que nível é que está a ser sentida a emoção, isto para as pessoas entenderem, e a pessoa pode dizer de 0 a 10 estou a sentir 9, e depois da primeira ronda já a pessoa já está a descer para 7, e após outra ronda de movimentos já está a descer para 5, é impressionante, só mesmo experimentando é que vocês poderão sentir. E entretanto agora, como tu sabes, Emoções em Podcast é um projeto que surgiu no intuito de contribuir aqui com vários temas para contribuírem para a saúde mental e para o bem-estar, gostaria de saber 2 ou 3 hábitos que tu tenhas, diários ou semanais, em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. Olha, eu tenho um ritual diário. Ok, boa. Eu faço um ritual diário, eu faço meditação pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã, antes de começar o meu dia, e à noite, antes de dormir. Portanto, isso para mim é fundamental. Depois, quando me levanto, gosto de fazer a saudação ao sol, que são umas posturas do yoga. Eu fiz yoga durante muitos anos e guardei a saudação ao sol, porque acho que é magnífico, porque para além de alongares logo o corpo, de abrires mentalmente, espiritualmente, para mim quando eu não faço, não me sinto da mesma maneira. Ok. Portanto, esse é o meu ritual logo de manhã. Já está na tua rotina, e se são rotinas que nos fazem bem. É verdade. E depois, por norma, eu tenho uma cadelinha que tenho que ir aí passear, então aproveito para ter o meu contacto com a natureza. E como sou privilegiada e vivo num sítio que estou perto do mar e tenho muitos jardins à volta, ou vou a um lado ou vou ao outro, mas preciso daquela conexão com a natureza. Para me recarregar energeticamente, preciso de ir lá. E há uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é abraçar árvores. Ok. E que os meus filhos brincam muito comigo por causa disso, mas a verdade é que é uma energia ali, uma passagem de energia minha para a árvore e da árvore para mim que me tranquiliza e que me energiza e pronto. E é um ritual que eu tenho. E andar descalça, não? Também. Na relva, na areia, sim, não é? Sim. Muito bom, é mesmo. Para carregar tudo. Muito bom. Exatamente. Então, meditação, saudação ao sol, contacto com a natureza, não é? São essenciais. Sim. Muito bom. E depois, desculpa, Ana, quando tenho aqueles dias mais desafiantes que cria ali uma certa ansiedade, uso o EFT. Exatamente, claro. EFT também.
Pode ser sempre utilizada a qualquer hora do dia. Exato. Uma mensagem final que tu queiras deixar? Olha, a minha mensagem é muito simples. É dizer às pessoas que há sempre alguma coisa que nós podemos fazer por nós próprios. E mesmo quando nós sentimos que está tudo fora do lugar, que não há uma luz ao fundo do túnel, há sempre maneira de nos conectarmos com o nosso coração, com a nossa essência. E isso é essencial. É essencial para a nossa vida. E que nós, de facto, somos capazes de transformar as nossas emoções. Não estamos presos a elas. Somos capazes de as libertar e somos criadores da nossa própria libertação. Tão bonita. Muito obrigada pela tua mensagem. E agora, queria que tu nos falasses um bocadinho sobre os teus projetos, o que é que tu fazes, como é que as pessoas te podem encontrar, eventos que vão acontecer para breve que tu queiras convidar as pessoas a irem. Fala connosco. Então, olha, eu tenho os 2 projetos da minha vida que eu amo, é o ser terapeuta, não é? E é o poder acompanhar as pessoas em sessões individuais. Amo realmente aquilo que faço. E depois tenho a outra vertente que é dar formação. Eu estou a dar formação na Academia Pedro Frias, no curso de terapeuta completo. Portanto, quem quer ser terapeuta pode procurar a Academia. E eu estarei lá para o receber. E vamos ter agora também, através da Academia, vamos ter o Spiritual Summit, que é um evento maravilhoso que vai acontecer em Santarém, que vai reunir uma data de oradores da área do desenvolvimento pessoal e espiritual. Já é a 3ª edição que nós vamos fazer. As outras 2 foram maravilhosas e esta vai ser com certeza também. Portanto, quem quiser, estamos lá para os receber também. Muito bem. Só tenho que te agradecer, Ana, ter estado aqui comigo hoje. Entretanto, para quem ainda não segue a Ana Teixeira, eu vou deixar, quer no Spotify, quer no YouTube, os contactos diretos da Ana Teixeira, os links, não sei, se calhar o do Instagram, aqueles que tu me disseste, vou deixar. Todos os contactos que a Ana lhe fizer sentido, eu vou deixar para assim também ser mais fácil poderem contactar com ela no caso de sentirem essa vontade. Sim, agradeço, isso é importante. Claro, agradeço muito essa conexão. Foi muito obrigado bom. Eu, Ana, obrigada. Foi uma honra estar aqui contigo. O teu projeto é maravilhoso porque cada vez mais eu acho que é necessário explorarmos o tema das emoções que as pessoas têm tanta tendência a reprimir. Não é? A reprimir, sim. Muito obrigada. Então, a todos os que ainda nos estão aqui a ouvir, continuação de uma boa semana e vemo-nos na próxima segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast.